Olá, alunos do segundo ano A, B e C. Eu sou a professora Sandra Maria e estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula passada, a gente falou sobre organelas celulares e também falamos sobre algumas funções das células, como fotossíntese, como respiração celular. Na aula de hoje, a gente vai retomar esses conteúdos, vamos fazer uma atividade e vamos relembrar algumas coisas que falamos também em aulas anteriores, tá bom? Não se esqueçam de anotar no caderno de vocês, as atividades devem estar no caderno. Por enquanto, a gente não está conseguindo enviar as atividades, porque o Google Classroom está atualizando o sistema. Então, a gente está esperando essa atualização terminar para vocês poderem mandar as atividades para nós, tá bom? Mas isso aí vai ser rapidinho. Para iniciar essa aula, então, a gente precisa, né, que vocês estejam prontos para anotar, que não compartilhem material, use de vocês, mantenham o distanciamento social e acompanhem a nossa aula. Inicialmente, eu vou passar para vocês um vídeo que fala sobre biologia celular, tá bom? Esse vídeo está em língua inglesa, mas tem a tradução, tem a legenda embaixo, tá bom, gente? Eu peço desculpa por estar em inglês esse vídeo, mas foi o melhor que encontrei. Como a gente tem que fazer gravação, então tem a questão dos direitos autorais, então não é qualquer vídeo que eu posso usar, né? Aí em sala a gente até coloca, contra a lei, mas a gente coloca, tá bom? Mas quando é uma coisa gravada, que eu vou colocar no YouTube, vai ficar registrado, a gente não pode fazer isso. Então, tem que colocar um vídeo que não tenha a questão de direitos autorais, né, que seja livre, e aí não dá problema. Então, o melhor vídeo que eu achei, ele está em língua inglesa, mas tem a tradução embaixo. Se vocês estiverem com o celular, dá para aumentar um pouquinho, né? É só para vocês poderem entender melhor, tá bom? Vamos lá? Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus,
which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria.
Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, gente? Esse vídeo, ele mostra, apesar de língua inglesa, né, ele mostra as estruturas com uma animação das células, né, da célula eucarionte, de animal, a célula procarionte e a célula vegetal. E aí ele mostra também as estruturas, a função da mitocôndria, né? É uma forma da gente poder visualizar, né? Isso que eu estou falando, porque a gente só consegue visualizar a célula mesmo em microscopia, e eu não encontrei, assim, nenhum microscópio que pudesse fazer uma simulação para vocês, que fosse livre e que não tivesse direitos autorais, tá bom? Mas a gente dá continuidade a essa aula, agora partindo para as atividades propostas da biologia, e não se esqueça das aulas do CMSP e também das atividades que estão no CMSP. Agora a vez das atividades. Vamos lá? Bom, a gente voltou aqui agora, né, para falar sobre os exercícios de biologia. Lembrando a vocês que aquele vídeo que a gente assistiu é um vídeo em língua inglesa, né, mas eu escolhi, né, aquele vídeo porque ele faz um resumo da aula anterior que nós discutimos e mostra um desenho, né, mostra uma simulação sobre uma estrutura celular. Gente, é difícil achar um microscópio que a gente pudesse fazer uma simulação, porque existem os direitos autorais. Então, eu não consegui também, a maioria tudo em inglês, sem tradução, e aí não ia rolar muito bem para vocês, tá bom? Mas ficou aí a intenção. Vamos, então, para os nossos exercícios. Então, vamos lá. Questão número 1. As células são componentes fundamentais de todos os seres vivos, não sendo encontrados apenas nos vírus, né? Os vírus não são considerados seres vivos porque não possuem células. Algumas pessoas costumam dizer que as células são formadas, células, plural aqui, tá? Todos os tipos. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, nem todas as células possuem núcleo organizado, gente. O que é o núcleo organizado? É aquele que tem uma membrana nuclear, né? Então, células procariontes não têm núcleo organizado, porque não tem o quê? Uma membrana nuclear. Então, essas células aqui da resposta são as células procarionte, né? Tem aluno me perguntando, gente, por que a nossa aula vem toda arriscadinha depois? Porque a gente faz atividade junto aqui, né? E aí vocês, no caderno de vocês, copiam a atividade, coloca a resposta e faz anotações, não se esquecendo do dicionário de biologia, ó. Isso aqui são palavras do dicionário de biologia, tá bom? Tem que ter anotadinho também um espaço do caderno, ou como um lembrete, lá como vocês se organizam melhor para não esquecer, né? Então, olha só, gente, procarionte, procariotas são sinônimos, tá bem? Então, outra questão da biologia também é que, às vezes, existe uma estrutura que tem nomes muito parecidos e que você acha que são coisas diferentes, tá? Então, a gente precisa ter um dicionário por causa disso também, né? Mesmo aquela estrutura, carioteca, membrana nuclear, é a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa. Hoje, nós usamos mais a palavra membrana nuclear. Mas se você escrever carioteca em uma prova, está errado? Não. Mas você pode encontrar em uma prova, por exemplo, de alternativas, como essa aqui, em que você vai encontrar a palavra membrana nuclear, em vez de carioteca. Então, tem que saber os dois nomes. Porque, como eu falei para você já em algumas aulas, né, a biologia, a língua da biologia, ela é o inglês. Tá? Então, existem traduções do inglês para o português e cada autor faz uma adaptação. Isso cria confusão, não existe uma coisa que seja única, né? Não existe um padrão, vamos chamar assim. Então, as traduções são feitas e a pessoa vai
adaptando essas traduções, e às vezes se confunde um pouco a cabeça do aluno, né? Que é para carióticas, procariote, né? A questão da carioteca, membrana, então a gente precisa do dicionário de biologia para conseguir entender isso aqui, ok? Segunda questão, vamos lá? As células são formadas tanto por substâncias orgânicas como inorgânicas. A membrana plasmática, por exemplo, é constituída principalmente por fosfolipídios e proteínas, sendo chamada de membrana lipoproteica. O que é lipoproteica? Lipo vem de gordura, proteica vem de proteína. Então, a membrana plasmática é formada por gorduras, lipídio e proteínas. Lipo, gordura, proteica, proteína. Então, a membrana plasmática é formada por gorduras e proteína, tá? Mas aí, uma palavrinha para o nosso dicionário. Quando chegar no final do ano, vamos editar esse dicionário, né, gente? Tá bom? A constituição da membrana permite que ela selecione o que entra e o que sai. Olha, já falamos sobre isso. Se ela vai delimitar, né, a célula, ou seja, a membrana plasmática, como eu consigo desenhar. Não vão rir do meu desenho, gente. Não vão rir do meu desenho. Tia Rita não está vendo, porque eu não sei desenhar nada muito bem. Olha, está ficando bonito. Ficou bonito. Tá? Se a membrana plasmática ela vai limitar, né, a região interna da externa, ela tem que controlar o que entra e o que sai. Controlar o que sai daqui do interior para o que vem de fora. Tá? Então, a membrana plasmática, ela controla, ela seleciona o que entra e o que sai. Bom? Uma característica que a gente pode atribuir a essa membrana é o quê? É a capacidade de regular o que entra e o que sai a partir de uma permeabilidade seletiva. O que significa isso, professora? Ela permite a entrada e a saída de substância, mas ela faz a seleção. É como na escola, pode entrar e sair, não pode? Não pode ter uma visita de um pai, de um aluno que quer estudar na escola? Pode. Mas para que esse aluno, esse pai entre, tem que ter o quê? Comunicado, a direção, tem que ter autorização da direção, tem que ter autorização da pessoa da secretaria. Então, existe uma permeabilidade seletiva. É possível entrar, sim, mas eu tenho que ser identificado. A célula faz a mesma coisa. É possível entrar aqui? Sim. Ela tem essa capacidade de deixar entrar e sair substância. Ela tem que saber quem é que está entrando e saber quem é que está saindo. Por isso que ela é seletiva. É permeável, mas, ao mesmo tempo, ela é seletiva. Tá bom? Questão número 3. Em células animais, é possível observar externamente a membrana plasmática uma camada de glicídios. Bom, o que é glicídio, professora? Glicídio é carboidrato, olha só. Glicídio é carboidrato, carboidrato é açúcar e também é hidrato de carbono. Lindo, né? Maravilha. Então, glicídio é igual a carboidrato, carboidrato é igual a açúcar e também igual a hidratos de carbono. Tudo a mesma coisa, bom? Então, os glicídios, ou seja, os açúcares, né? Então, existe uma camada externa, existe uma estrutura externa de açúcar. Vamos tentar desenhar mais uma vez. A Rita vai ficar orgulhosa da gente estar desenhando aqui nas aulas de biologia. Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma célula que está maravilhosa, vocês vão concordar comigo, tá bom? E aqui eu vou colocar para vocês essa estrutura de... Vamos fazer uma bolinha aqui, que ó, tem uma bolinha, tá? Essa estrutura que não é um extraterrestre, viu, gente? Não estou dizendo extraterrestre, não. É uma célula com esses carboidratos aqui, tá bom? E aí a gente vai, então, para cá. Então, nós temos aqui uma célula com a sua membrana, e aqui eu coloquei essas estruturas aqui.
tá, gente? Que eu quero chamar de camada de glicídio, ou seja, carboidratos, tá bom? Para que servem esses carboidratos aqui, gente? Esses carboidratos aqui, eles servem, né? Além de ser uma barreira contra agente químico e físico, ele vai atuar no reconhecimento da célula. O que é reconhecimento da célula? Então, essa célula aqui me pertence, certo? E aí vem uma outra célula aqui, que é móvel, vamos chamar de macrófago. E aí vem o macrófago aqui, que é uma célula gigantesca. Aí eu vou mudar essa cor não tá legal, não. Vamos mudar essa cor. E aí vem o macrófago, né, que ele é uma célula enorme. Não, peraí, que agora empolgou, mas não ficou legal. Empolgou, mas não ficou bom. Não. Vamos fazer de novo aqui, porque não ficou legal. Não ficou bom. Quando a gente tiver as nossas aulas ao vivo, a gente vai poder interagir com essa lousa digital, tá, meu povo? Aí vocês vão desenhar para mim. Ah, vocês vão desenhar para mim também. Vocês pensam que eu vou ficar desenhando sozinha aqui? Não, vocês vão desenhar para mim. Vocês vão fazer as células bonitinhas. Eu não quero vermelho, eu quero verde. Verde bonito? Não, vamos botar essa cor aqui para ficar diferente, tá? Que é o laranja, né? Então, ó, quando o macrófago vem, esse aqui é o macrófago, tá, gente? Vou escrever aqui, se funcionar, tá? Não tá funcionando aquela vez que eu montei. Vamos ver se vai funcionar agora. Não quer funcionar. Essa lousa de vocês não quer deixar eu escrever. Ah, que tristeza. Mas tudo bem, não tem problema. Então, aqui eu tenho o macrófago, não é para sair. Aqui eu tenho o macrófago, tá? E aqui eu tenho a minha célula. Para que o macrófago reconheça que essa célula te pertence, ele vem aqui nessa estrutura, tá? E reconhece essa estrutura aqui como pertencente ao seu organismo. Aí o macrófago não destrói essa célula. Isso que é o reconhecimento celular. Ai, mas se isso falhar, professor? Ai, isso der errado. Ai, falhou, não deu certo. Aí você tem uma doença autoimune. Quando as células do seu corpo reconhecem as suas próprias células como invasoras e vão lá e destroem. Tem uma doença autoimune, como lúpus, como diabetes tipo 1, entre outras, tá bom? Essa estrutura de reconhecimento celular, ela é reconhecida com um nome muito bonito de glicocálice. Glico me lembra o quê, gente? Glicídio, que é igual a carboidrato, que é igual a hidrato de carbono, que é igual a açúcar, ok? Tudo bem? Eu vou apagar essas estruturas aqui para vocês não ficarem com material poluído, tá bom? Assim que as aulas forem online, aí vocês vão desenhar para mim isso aqui. Porque essa lousa aqui a gente consegue compartilhar em aula e consegue trabalhar junto, tá bom? Assim que a internet funcionar, né, gente? A gente chega lá. Estamos no mundo, na era da informação. Vamos mudar totalmente a nossa forma de ter aulas, de aprender. Eu acho isso aqui um maior barato, só que eu não sou tão talentosa assim para o desenho. Mas eu sei que vocês vão ser talentosos e vão fazer desenhos aqui maravilhosos para mim, né? E aí a gente já com o material guardadinho, tá bom? Então, glicocálice. Agora, eu coloquei para vocês aqui um mapa maravilhoso que resume praticamente tudo que a gente já estudou aqui nessas duas aulas, né? Que é a estrutura celular. E aqui, é claro, eu tenho uma célula eucarionte, porque eu tenho um núcleo aqui limitado por uma membrana plasmática ou chamada também de carioteca, tá, gente? Aí aqui aparece o seguinte, poro da carioteca. Tá, falta um i aqui, ó, poro da carioteca. Esse poro é para a passagem de moléculas. Ora, gente, o núcleo armazena o DNA, certo? Peraí, mas o DNA guarda a informação genética. Como é que a célula vai usar a informação genética, gente? Se tiver guardado aqui dentro, não dá, né? Tem que ter um lugar para passar essas informações. Que lugar é esse? Poro.
poro, é um buraco, né? Por onde as informações genéticas vão passar para a célula poder utilizar. Senão, não dá. Que informações são essas? RNA, pré-RNA mensageiro. Ah, mas vai entrar molécula também? Vai entrar também, gente. Vai entrar aqui para dizer para o DNA, eu quero uma informação para transcrever um gene X. Então, vem também um sinal aqui para ele fazer isso. Ele vai, transcreve ele em RNA mensageiro e manda aqui para fora. Tá? Então, tem que ter uma entrada e saída. Tá? Esses mecanismos aí, nós chamamos de poros, tá bom? Tem mais detalhes nisso, é claro que tem mais detalhes nisso, mas a gente só vai tratar aqui nesse assunto, tá bom? Peroxissomos. Esse eu não falei ainda. É o seguinte, gente, isso aqui acontece da seguinte forma. Quando a mitocôndria pega lá a energia da molécula de glicose, do hidrato de carbono, né? Do carboidrato, do glicídio, e usa essa energia para fazer a síntese, fabricar o ATP, tem um probleminha aí. Ela acaba gerando lixo tóxico, sabe? Gente, essa eficácia aí não é boa, não. Pensar aí. Essa eficácia não é tão boa, não. Ela produz um lixo tóxico. E aí, esse lixo tóxico precisa ser eliminado, senão a célula morre, para ser para melhor, né? Ou pior, vira um câncer. Então, o que acontece? Essa organela aqui, ela vai liberar enzimas, como a catalase, bonito nome, né, gente? Catalase, bonito nome. É que não está resolvendo aqui. Aqui resolveu não escrever hoje. Hoje não resolveu não escrever, mas vai. Ah, agora foi. Catalase. Agora foi. Graças a Deus. Catalase é o nome da enzima. A gente vai diminuir aqui um pouquinho, né? Então, é o nome da enzima. Não, quero menor um pouquinho, vai ficar bem bonitinho. Não diminuiu. Vamos diminuir mais um pouco. Ah, agora sim. Catalase é o nome da enzima que os peroxissomos produzem para eliminar produtos tóxicos que a mitocôndria gera naquela historinha lá de sintetizar o ATP, tá bom? Também fazem degradação de outras substâncias tóxicas também. Mas a gente fala mais sobre a catalase, que é mais conhecida a nível de ensino médio. Membrana plasmática, já falei muito de membrana, né, gente? Que faz a limitação do espaço intracelular e extracelular, né, gente? Já falei muito da bicamada lipídica, né? Eu vou falar mais, tem mais coisa para falar ainda sobre isso aqui, tá bom? Mas a gente vai com calma, com paciência, que depois vocês vão ter um surto de tanta informação. Complexo de Golgi, também já falei para vocês, né? O empacotador, né, gente? Empacotador de substância que vem do retículo endoplasmático liso, que vem do rugoso também, coloca o endereçamento para onde vai, né? Arruma tudo direitinho. Precisa botar uma molécula de carboidrato, né? Uma glicoproteína, ele bota. Precisa botar um lipídio, né? Uma lipoproteína também ele bota, resolve todo o empacotamento, arruma tudo direitinho. Se é necessário para exportação também, ele bota o endereçamento, faz um trabalho danado de organização aqui na célula, não? Já falei do lisossomo também, né, gente? A lise, né? Que são enzimas que quebram as moléculas, destrói produtos que podem ser tóxicos, tá bom? Vesícula, em biologia, é um lugar que guarda alguma coisa, né, gente? Um lugar para guardar alguma coisa, tá? E aqui também mostra a vesícula secretora. Às vezes você está produzindo alguma coisa e a célula está secretando, por exemplo, muco, né? As células têm células que secretam muco. Então, também vai para o exterior e forma uma vesícula, um espacinho para guardar alguma coisa aqui, né? Mitocôndria, já falei para vocês, né, gente? Já falei, tá? Citoplasma também, que é esse local aqui, ó, né? Onde estão todas essas organelas. Centríolos, eu não falei. Centríolos são estruturas que a gente vai observar e vai falar quando a gente discutir sobre divisão celular. Tem mais coisa por aí. Actina também. Microtúbulos também. Vamos falar tudo sobre isso aqui quando a gente falar sobre a divisão celular, tá bom? O citoesqueleto, o vídeo mostrou para vocês, né? Que dá aquela estrutura para a célula, bom?
E a gente, claro, já falou do retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Ah, eu achei maravilhoso esse mapa e eu vou fazer no meu caderno, professora. Eu adorei essa ideia, mas é uma sugestão, falou? Aí, eu coloquei para vocês aqui mais um material sobre procarionte. Ninguém vai me dizer que não entendeu, gente, pelo amor de Deus, tá? Não digam que não entenderam, não digam. Mas se tiver alguma dúvida, coloca lá na dúvida de biologia, tá legal? Mas eu espero, sinceramente, que vocês tenham entendido direitinho essa explicação aqui de procarionte, tá bem? Que são seres em que o núcleo não é organizado porque não tem carioteca, não tem membrana nuclear. Tá aqui escrito, tá bom? Ok? Então, se divide em dois grandes grupos, que é a bactéria ou eubactéria. É a mesma coisa, professora? É. Aí eu não gosto de usar bactérias, porque bactéria é o que a gente chama bactéria, não é isso? Então, eu chamo eubactéria, domínio eubactéria e domínio arqueobactéria. Bom? E acho que é mais fácil de você conseguir entender a diferença de um para outro, ok? Então, as bactérias são procariontes que vivem geralmente em ambientes como o nosso, né? Em ambientes de água doce, em temperatura chamada de mesófila, né? De 20 a 30 e poucos graus. Agora, as arqueobactérias são aquelas que vivem em condições extremas, que do ponto de vista evolutivo, provavelmente foram as primeiras a surgirem, apesar de que a arqueobactéria está mais relacionada a eucarionte, viu? E elas têm aqui os grupos das eubactérias, as arqueobactérias, desculpem. Halófilas, que vivem em lugares onde tem muito sal, metanogênica, que vive em pântanos, e o tubo digestório de bovinos, liberando aí o temido metano. Metano, gás do efeito estufa, e aí brigam tudo com as vaquinhas, né? Através do processo chamado de quimiossíntese. O que é quimiossíntese, professora? Pelo amor de Deus. Quimiossíntese, síntese sempre é fabricação. Fabricação a partir de um componente químico. Fabricação de uma molécula orgânica, tá? Um hidrato de carbono utilizando um componente químico, diferente da fotossíntese, que usa um componente do sol, por isso fotossíntese, tá bom? E as termoacidófilas, que em temperaturas muito, muito altas e pH extremamente ácido. Então, essas aqui são adaptadas às condições extremas e essas aqui vivem mais nos ambientes que a gente também vive. Mas não se engane que bactéria sobrevive a quase tudo. Isso mesmo. Pegaram a bactéria, salmonela, causa aquela diarreia violenta, né? Salmonela do ovo da galinha, e levaram ela para passear no espaço, lá na estação espacial. E aí estavam estudando para ver se as radiações, a ausência de gravidade, aquela coisa toda, né? Que é altamente prejudicial a qualquer ser vivo, exceto esses grupos aqui, os tartídeos também. E observaram, então, a bactéria depois. Bom, resultado, meus amores, já era esperado, né? Ela não só sobreviveu muito bem, obrigada à radiação, à falta de gravidade, e ainda criou um mecanismo que deixou ela mais patogênica. Então, procariontes, seres simples, né, com poucas estruturas complexas, mas altamente adaptados. E evolução não quer dizer complexidade, sim, adaptação. Não se esqueçam da aula do professor de Joel, no dia 22, às 5 horas, eu acho que é às 5 horas, sim. Eu vou ver aqui no meu papelzinho se é às 5 horas, isso, às 5 horas, a aula do professor de Joel. Nós estamos um pouco mais adiantados, né? Porque nós temos
Alguns alunos, né, algumas turmas têm aula depois de segunda-feira, né, gente? Então, a gente tem aula... Tem aluno que tem aula segunda-feira, então assiste a aula primeiro que o CMSP, que o CMSP começa às 17 horas, então ele assiste de manhã a aula de biologia, né, e assiste à tarde a aula do CMSP. Às vezes é o contrário, dependendo aí do nosso horário, tá bom? Mas não se esqueçam da aula, não se esqueçam de estar presente, da presença, de falar comigo lá e bater um papo sobre o conteúdo do professor está falando, é claro, tá bom? Aí alguns alunos me perguntam, professora, mas eu quero rever o vídeo. Eu quero ver o vídeo separado, eu achei tão legal, não deu para me ver direito aqui. Coloca para gente o link do vídeo. Então, o link do vídeo está aqui para vocês poderem ver depois, tá? Gente, hoje, por enquanto, é só. A gente volta na próxima aula, continuando a falar sobre essa maravilha que é a citologia. Citologia é a ciência que estuda as células, ok? Então, vamos lá. A gente vai voltar para cá, né? E voltamos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito, 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 muito conteúdo, né? Mas é muito interessante, eu acho. As células funcionam exatamente como uma empresa. Tem um livro bem legal, que eu gosto de trabalhar com ele também, que é a gestão celular, né? E aí, quem gosta de gestão, eu também gosto, compara a gestão de uma empresa com a gestão da célula. Eu acho muito legal esse livro, a gente pode discutir ele depois. Vocês precisam ainda aprender um pouquinho, né, sobre outras funções, como a mitocôndria, como a fotossíntese, para que a gente possa discutir, então, a gestão celular, que foi elaborado pelo pessoal da Faculdade de Administração e Economia da USP, tá bom? Mas essa aula fica por aqui. Não se esqueçam de usar máscara, álcool em gel e manter o distanciamento social. E não compartilhem objeto. Gente, a pandemia ainda não acabou, mas a gente vai fazer de tudo para ela acabar e a gente voltar a ser normal e ser feliz, como sempre. Beijo no coração de vocês, a gente se vê na próxima aula. Tchau!